Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vamos falar sobre campo elétrico. Bem, notem que a programação é um pouco extensa, provavelmente eu vou fazer esse vídeo em duas partes, né? Então, vinheta. Bem, vou começar falando sobre campo elétrico, né? Como vocês podem ver aqui, vou passar a usar a definição da lei de Coulomb para falar sobre a definição do campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é definido da seguinte forma: você, estando em um ambiente permeado pelo campo elétrico, você faz testes nesse ambiente. Por exemplo, você abandona uma carga de prova Q e observa uma força F, né, de acordo com essa expressãozinha aqui, ó. Então você vai ter informações sobre o campo à sua volta, sempre verificando as forças experimentadas por uma carga Q. Por exemplo, você dobra a carga, a força dobra. Você divide a carga por 2, a força é dividida por 2, dado um espaço, um ambiente que você esteja. Se você triplica a carga, a força triplica. Então você define que naquele espaço você está permeado por um campo elétrico E, obtido pela razão das forças que você verificou, pelas cargas de prova que você utilizou. Normalmente as cargas de prova, normalmente não, né? De forma convencional, né? A convenção pede que as cargas de prova sejam cargas positivas. Então, se a gente reutilizar a equação da lei de Coulomb, né, que a gente já estudou em aulas anteriores, a lei de Coulomb é dada pelo produto das cargas sobre essa grandeza aqui que eu já falei sobre ela, né? Ao invés de usar o K que a gente usava sempre no ensino médio, agora a gente está usando a permissibilidade elétrica. Então é produto das cargas sobre 4πε0 e R é a distância que liga as duas cargas. Eu até coloquei um R chapéu aqui, um R vetor unitário que liga a carga 1 à carga 2. Então se a gente utilizar essa característica e uma das cargas ser a nossa carga de prova, então quando você fizer a razão da força elétrica, lei de Coulomb, com uma das cargas, você obtém essa expressão aqui para o campo elétrico, que é dado pela carga que está produzindo esse campo sobre 4πε0R2, onde esse R é a distância onde está posicionada a carga até onde você quer avaliar o campo. Então, como eu já tinha dito, a carga de prova ela é utilizada positiva. Então, se eu tiver uma carga Q positiva, a força elétrica que eu experimento aqui, que eu verifico, ela é nessa direção aqui, ou seja, eu tenho um vetor R que liga as duas cargas e a força que aparece é sempre para fora assim. Se a carga que está criando o campo é uma carga negativa, então a força elétrica ela vai ser de atração entre as duas cargas. Então a carga de prova aqui é positiva, como sempre, né? Aí o que eu observo aqui é uma força elétrica nessa direção, continuo ligando aqui com R as duas cargas, mas a força agora é assim. Então acaba que o campo elétrico ele tem a mesma direção dessa força elétrica que eu experimentei com as cargas de prova. Ou seja, uma carga positiva cria um campo elétrico dessa forma, ou seja, que é da carga para fora, enquanto que uma carga negativa cria um campo elétrico que é do ponto que eu quero avaliar em direção à carga elétrica que está criando o campo. Então nota que eu tirei essa figura do Survey. E uma coisa importante, como a gente via lá nas forças elétricas o princípio da sobreposição, aqui também obedece o princípio da sobreposição. Lembrando de novo que, da mesma forma que lá, aqui eu vou fazer soma vetorial dos campos. Então, se eu tiver um lugar que tem mais do que uma carga elétrica, para eu achar o campo naquele ponto, eu vou somar de forma vetorial a contribuição de cada campo criado por cada carga naquele espaço lá. Então, eu começo agora a olhar, né? Eu posso pensar aqui, ó, então
Eu chamo essas regiões em volta das cargas aqui, ó, essas linhas, de linhas de campo. No fundo, elas nos dão a direção do campo nas proximidades de uma carga. Então aqui, nas proximidades de uma carga positiva, as linhas de campo têm esse formato. Quer dizer o quê? Que se eu aproximar uma carga de prova aqui, né, as forças que vão aparecer vão estar paralelas a essas linhas de campo aqui. Da mesma forma, numa carga negativa, se eu aproximo uma carga de prova Q positiva, ela vai ser direcionada aqui. E aqui um exemplo interessante é quando eu tenho cargas opostas e cargas de mesmo sinal. Então as linhas de campo, no caso de cargas opostas, aqui a gente vai estudar mais longamente em breve, que a gente chama de dipolo, né? Tem um polo positivo e um polo negativo aqui. As linhas de campo, elas fazem essas curvaturas nas proximidades aqui. E aqui também a gente tem uma região em que o campo elétrico é nulo aqui entre as cargas. E aqui duas cargas de mesmo sinal. Poderiam ser também duas cargas negativas, formam essas linhas de campo aqui. Quer dizer o quê? Que se eu aproximar a carga de prova aqui, ela vai adquirir as trajetórias semelhantes a essas linhas de campo aqui. Então, linhas de campo, né, a representação gráfica do campo elétrico no espaço, tais que o campo elétrico é sempre tangente a essa linha de campo, ou seja, aqui está mostrando que dá mesmo o formato, né, uma ideia do formato do campo elétrico. A densidade de linha é proporcional à intensidade do campo, ou seja, nessa região aqui eu tenho um campo forte, um campo com um módulo grande, e à medida que eu afasto, que as linhas ficam espaçadas, o campo elétrico naquela região é mais fraco. Mesma coisa aqui, ó, nessas proximidades aqui o campo elétrico é alto, tem um módulo grande, e quando eu afasto e tem essas linhas espaçadas, o campo elétrico tem um valor mais escasso. E por último, as linhas de campo não se cruzam, né, pois o campo elétrico é único em um ponto. O lugar em que duas linhas de campo se encontram aqui geralmente é na carga mesmo. Agora, fora isso, a gente tem uma linha de campo em cada lugar. Então elas não se cruzam, por exemplo. Tem essa linha passando aqui, né, nessa direção. Eu não vou ter outra linha passando assim, cruzando. Porque subentenderia que nas proximidades desse cruzamento eu teria dois valores para o campo, né? Isso, o campo ele tem valor único em cada ponto do espaço. Então vamos começar a resolver o campo elétrico do caso mais simples. No passado aqui, ó, aqui a gente já tem o campo elétrico de uma carga pontual, né? Nota que esse campo é na direção do R. E a carga elétrica me dá se eu tenho o posicionamento, né? Assim, se é para dentro ou para fora do R. Esse é o campo de uma carga pontiforme. O primeiro caso que a gente vai estudar é o dipolo, né? Que é formado por duas cargas elétricas, uma carga negativa e uma positiva aqui. E eu quero verificar o campo em um ponto P que está a uma distância Z desse dipolo, onde Z é o centro do dipolo aqui. Então a gente vai pegar casos em que a distância entre as cargas é muito menor que o Z, né? Então a gente começa a fazer a montagem simples até. Então a gente define aqui um vetor P que liga as cargas elétricas e tem a ver com a distância aqui também. Daqui a pouco a gente chega nela. Mas eu quero verificar o campo elétrico nessa posição aqui, onde o Z é muito maior que essa distância D aqui. Aqui está desenhado não proporcionalmente para facilitar a visualização. Então já nota aqui, ó, que eu tenho que a carga positiva ela está a uma distância R mais aqui. Então, ou seja, a carga positiva está mais próxima do ponto que eu quero avaliar, enquanto que a carga negativa está mais distante, que é esse RI menos aqui. Então, se eu escrever esses vetores em termos, vou definir um vetor D aqui, ó, né, para cima aqui, ó, de negativo para positivo, eu teria, já olhando aqui, eu teria que esse R menos é feito do vetor D somado com o vetor R mais.
Ou a gente pode usar também o vetor z. O que o vetor z é? Ele é esse r mais somado desse pedaço aqui, ou ele é o r menos subtraído desse pedaço aqui, que é o d sobre 2, né? Então a gente vai usar esse caso aqui. Então o campo lá em cima ele é feito do quê? Ele é feito do campo positivo, o E da carga que está mais próxima, no nosso caso aqui é o E+, subtraído do campo da carga que está mais afastada, no nosso caso aqui é o E-. E esses dois campos aqui são campos de carga pontiforme. Ou seja, o E+, é carga sobre 4πε0, o R+ ao quadrado, subtraído aqui de Q sobre 4πε0, o R- ao quadrado. E nota que o R+, o R- aqui, ele foi grafado da forma que eu tinha dito. Né? Aqui tem um passo a mais aqui, ele tirou o Z, né? Se eu colocar o Z ao quadrado aqui dentro do parênteses, vocês vão perceber que eu tenho o que aqui? Eu tenho Z ao quadrado menos D, Z menos D, né? Aqui dentro do parênteses, ao quadrado. O que foi feito aqui é um passo em que ele coloca o Z em evidência. Né? Se eu colocar o Z aqui, você vai ver que vai ter um Z e um D sobre 2Z. Ou seja, ele pegou aquela versão que eu tinha dito, né? Que o Z, ou seja, o R+ é o Z menos D sobre 2 e o R- é o Z mais D sobre 2. Né? Então pode ver que no lugar do R- colocou esse termo aqui da soma e no lugar do R+, colocou o termo da subtração. Então o que pode ser feito aqui é uma expansão desse termo aqui. Deixa eu ativar a canetinha para mostrar a vocês como foi feito isso aqui. Ó. Então, esse cara aqui dentro, ele é como se eu tivesse isso daqui. Ó. Eu tenho uma função de x. Essa função é dada por 1. No caso, eu vou pegar o primeiro ali, menos 1x. No caso aqui, elevado a n, elevado a 2. Né? No caso geral, é ter um n aqui. Bem, o que se faz aqui? O que se pode fazer aqui é uma expansão que a gente chama de expansão de Taylor. Né? Disso daqui. Eu pego o que? Eu pego a minha função no zero, vou expandir em torno do zero para facilitar aqui. Ó. Então, quando o meu x ele é menor do que o 1, aqui deixa eu mudar isso aqui, deixa eu colocar um n aqui. Para ficar genérico, no lugar desse 2 aqui, eu vou colocar o n. Tá. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vou pegar o caso aqui que está elevado a n qualquer. E eu vou expandir essa função em torno do zero, né, para vocês entenderem o passo que foi feito daqui para baixo. Né? No caso aqui, ele só colocou em evidência mesmo. Né? Ele só colocou em evidência que o passo que eu estou explicando é logo abaixo. Que é o seguinte. Então ele fez aqui, ó, colocou em evidência esses termos aqui. Então nota que aqui eu tenho o 1 mais D e aqui o 1 menos D. Bem, deixa eu explicar essa parte aqui que ela é importante. Então uma possibilidade que se tem é essa aqui. Ó. Eu vou reescrever a função f de x da seguinte forma. Eu vou olhar essa função no zero, por exemplo, que eu vou expandir em torno do zero. Vou somar a derivada primeira da função no zero e multiplicar isso por x. E eu continuo. Vou somar a derivada segunda da função no zero, multiplicar por x ao quadrado sobre 2 e assim por diante. Derivada terceira da função no zero, multiplicar por x ao cubo sobre 3 fatorial,
aqui era um 2 fatorial, que é um 2 mesmo, e assim por diante. Então, uma expansão que você pode se fazer dessa função que está aqui em cima é pegar essa função aqui e fazer uma expansão. Então, eu posso falar tranquilamente que a minha função f de x, ela pode ser dada por essa função aqui no zero. Então, quando x igual a zero, essa função vale 1 elevado a n, que é 1. Mais. Aí eu derivo essa função uma vez. Quanto que dá a derivada disso daqui? Escrever no cantinho aqui, que eu vou precisar só dela mesmo. Então, aqui, ó. F' desse cara aqui, ó, de x, é igual a n, 1 menos x elevado a n menos 1, né, que é 1 menos 1, vezes a derivada do de dentro aqui. Então, essa derivada aqui dá menos 1. Então, acaba que o f' de 0, quando eu jogo 0 aqui, dá menos n. Então, quando eu fizer essa conta aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, na verdade, 1 menos n. Então, aqui eu vou ter 1 menos n x. Então, aqui, nesse ponto aqui, ó, aqui é x. Aí, quando eu faço mais uma derivada, nem vou escrever não, aqui deu n menos 1, cai o n menos 1, multiplico por menos 1 aqui fora. Então, o próximo termo aqui seria mais n, que multiplica n menos 1, x ao quadrado sobre 2, e assim por diante, né? Então, uma possibilidade que eu tenho aqui, ó, de resolver esse caso aqui, é nesse ponto aqui, eu ficar com o seguinte, ó, eu posso ficar nesse ponto aqui, ó, eu posso substituir esse termo aqui e substituir esse termo aqui pelo seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó, eu posso ter aqui em evidência esse termo, né, que é Q, então eu posso ter em evidência ali Q sobre 4π ε0 z ao quadrado, que multiplica esse primeiro termo aqui, ó, é 1 menos um x, né, que é um termo pequenininho aqui, nota que d, o z é muito maior que o d, então d sobre 2z é um número pequeno, então eu posso fazer essa expansão de Taylor aqui. Então eu fico com o seguinte, eu tenho o termo comum que multiplica, vou abrir um colchete aqui, ó, 1, esse menos aqui a gente já viu que vira menos nx, o meu n é 2, né? Aliás, é menos 2, porque está embaixo, né? Esse n aqui, ó, ele é o menos 2. Então, vai ser 1 menos o n. Então, aqui vai dar 1 menos o meu n, que é menos 2, que multiplica o meu x. Esse x aqui, olha só quem ele é. D sobre 2z. Então, eu posso colocar aqui, ó, D sobre 2z. Esse termo aqui é para esse. Então, isso daqui, vou abrir uma chave aqui para ficar divididinho aqui, bonitinho. Menos, que esse menos se está aqui. E eu faço a mesma coisa aqui, só que agora é uma soma. Então, vai ser, vou abrir o colchete também, 1 mais o n, aqui, ó, menos 2, e o mesmo termo aqui, que é d sobre 2z. Fecha esse colchete aqui, o limite dele aqui, menos 2z. Então, quando a gente faz essa conta aqui, olha só,
Menos com menos aqui vai dar mais. Esse 2 corta com 2 de baixo. Esse menos aqui fica. Aqui tem um menos. Com esse menos entre os dois aqui também fica mais. Então, no fundo, o que está entre colchete aqui, ó, vai ser 1 menos 1. 2 sobre 2 aqui dá D sobre Z. Mais o D sobre Z daqui, porque 2 corta com 2 também. Então, o que está dentro do colchetes aí, ó, vai virar 2D sobre Z. Só que já tem esse termo comum aqui fora, né? Então, usando a expansão, olha só o que eu chego. Eu vou chegar nessa conta aqui, ó. Eu vou chegar no Q sobre 4π ε0 z ao quadrado, que multiplica 2d sobre z. Esse 2 corta com o 4 aqui de baixo, e eu chego na mesma expressão que está logo aqui, ó, que é essa expressão aqui, que é a conhecida, deixa eu ativar a canetinha de novo, que é a conhecida expressão de campo de dipolo elétrico. Então, nota que aqui, ó, né, eu corto 2 com 2, fica QD sobre 2π ε0 e z ao cubo. Como eu já tinha dito, define-se o dipolo, momento de dipolo elétrico, como Q vezes D, né, tem a ver com a carga elétrica e a distância entre essas cargas. Né, o Z muito maior que D, então foi essa expansão que eu fiz aqui, obedece a isso, que é parecido com o que ele fez aqui, ó. O que ele fez nesse exemplo aqui foi só considerar esse termo muito menor do que 1, aproximadamente 0. É parecido com o que eu fiz aqui também, só que aqui eu fiz via expansão, é uma ferramenta mais poderosa, né, porque existem dipolos, posicionamentos de dipolos que você não pode só fazer uma soma, fazer o MMC e fazer a conta e levar, não. Essa aqui é a mais poderosa, né? Então aí a gente chega no campo de dipolo, que é dado por QD e um Z ao cubo. Nota que o campo elétrico de um monopolo vai com Z ao quadrado, enquanto que um dipolo vai com Z ao cubo. Um dos exercícios que eu selecionei fala sobre o quadrupolo, então é muito parecido com o que foi feito aqui. Na época da resolução dos exercícios, eu vou usar como ferramenta essa expansão aqui para resolver o mesmo problema, tá? Então, dando continuidade aqui, e quando a gente tem o caso de campo elétrico de um sólido, por exemplo, uma rocha que está carregada, eu quero saber o campo elétrico que ela produz em um ponto, ou um objeto com a forma qualquer aí, ou outra forma. Eu vou usar o princípio da sobreposição de campos elétricos. Como que acontece isso? Então, ó, princípio da sobreposição. O campo é gerado por um conjunto de cargas, pode ser obtido com a soma vetorial dos campos. Eu vou usar isso da seguinte forma. Eu tenho um objeto que não necessariamente é uma carga pontual, ou seja, tem um formato aqui. E uma das coisas que é feita aqui é dividir esse objeto em vários pedaços menores, né? Cada caixinha dessa aqui, cada pedaço aqui, no caso a caixinha em termos volumétricos, mas se fosse um objeto planar seria uma área, se fosse um objeto linear eu ia dividir em pedaços. Cada pedacinho desse aqui, ele produz um campo ΔE que é semelhante ao campo de uma carga pontiforme. Só observar aqui, ó, esse pedacinho de campo aqui embaixo, ele tem uma carga que eu vou chamar de ΔQ, que é um pedaço do todo aqui. E aqui a gente até voltou o K, né? Mas esse campo elétrico ele é proporcional a que a gente tem sempre na carga pontiforme, que é o quê? Um pedaço da carga sobre o raio R2. O campo, então, é a soma de todas essas contribuições. Então, o campo é proporcional, é aproximadamente eu somar cada campinho, cada pequeno campo desse aqui.
ou seja, fazer um somatório das diversas contribuições ΔQ sobre R2 na direção R. Nota que tem um vetor aqui, ó. Esse campo elétrico ele é vetor, né? Tem em negrito aqui, ele é vetor. E o meu direcionamento RI, nota que o RI aparece no somatório. O I, que aparece no somatório, está no R. Por quê? Quando eu estou nessa posição, eu tenho esse R. Aí quando eu começo a percorrer, por exemplo, um delta carga nessa posição, ele vai ter um outro R ligando aquele ponto. Então, é de se esperar que as direções, a posição que liga o meu DQ até o campo que eu quero avaliar, seja uma das variáveis aqui, ó, né, que eu quero avaliar é uma variável. Então, cada DQ pode ter um R diferente. Na maioria das vezes tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer essa soma aqui. E no caso de sólido contínuo, né, o que a gente faz é pensar num DQ muito pequenininho. Nota que eu fiz um limite no DQ tendendo a zero, quer dizer o quê? Eu vou pulverizar essa caixinha aqui, deixar ela bem pequenininha, para ela conseguir contornar cada curva do meu objeto aqui. E nesse caso infinitesimal, a gente sabe que a soma leva em uma integral. Então, onde eu tinha um ΔQ que dependesse desse R aqui, talvez ou não, R2, eu vou ter agora uma integral de um DQ, né, e esse R vetor aqui, R2. Notando que provavelmente, na maioria dos exemplos que a gente vai enfrentar, esse DQ depende do R que eu vou avaliar aqui em várias posições do meu volume de carga, ou da minha área, ou da minha linha de cargas aqui. Então, o desafio agora é o que? Descobrir a forma desse DQ, né? E uma das coisas que a gente usa como ferramenta aí é a densidade. Então, geralmente, o que a gente faz é o seguinte: eu tenho um objeto volumétrico, eu costumo falar que o volume, a carga total sobre o volume total me dá a densidade. E eu sempre vou fazer o quê? Tudo sobre tudo, se a densidade for constante, né, é igual a pedaço sobre pedaço. Quer dizer o quê? Que eu consigo ter uma evidência de um DQ aqui, ó, né? Eu consigo, por exemplo, pensar aqui, ó, então se a densidade for constante, a gente vai enfrentar um problema que a densidade é constante e um outro problema que não é. Nos casos constantes, eu posso falar que o pedaço, ou seja, dQ sobre d volume. Então, eu posso falar de pedaço sobre pedaço, todo sobre todo. Se eu não puder falar isso, provavelmente o meu ρ, essa densidade de carga aí, ela vai depender do R, né? Sei lá, ela é uma função de R, né? Mas isso não é problema, a gente consegue resolver esse tipo de problema aqui. E se eu tiver uma distribuição planar, ou seja, superficial, né? Não necessariamente plano, mas eu tenho áreas, eu posso falar isso aqui, ó. Eu posso pegar a carga total sobre a área total e comparar ela com um pedaço de carga, dQ sobre dA. E da mesma forma que eu posso comparar isso aqui com dQ sobre um dx, ou um dl, ou um dz, depende do comprimento que eu estiver trabalhando ali. Então o desafio agora é olhar para a superfície, olhar para o meu objeto aqui e enxergar qual simetria que ele tem, né? Eu peço, assim, recomendo que vocês revisitem a primeira, vocês revisitem uma aula que eu fiz de revisão de coordenadas esféricas, cilíndricas, uma aula sobre sistemas de coordenadas, está no canal, vou deixar um linkzinho aqui para vocês acessarem diretamente, né? Bem, então o desafio é escolher o sistema de coordenadas que reduzem a complexidade de resolução do campo.
Eu vou começar a fazer alguns exemplos aqui. Bem, esse vídeo está dando um tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa agora e vocês continuam comigo no próximo vídeo, em que eu já vou resolver aplicações dessa parte sobre distribuições, né? No primeiro exemplo aqui eu vou falar sobre anel de carga. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.